Olá, pessoal, como vocês estão? Olha só o que vamos fazer hoje, a coroa do abacaxi. Vamos lá, vamos ver o passo a passo dela. Para iniciarmos essa pintura, vamos fazer essa folhinha eu fiz aí embaixo como um guia de cores e agora vamos dar sequência. Essa daí eu estou passando verde pistache. Vamos usar um pincel pequeno, aliás, nós vamos usar pincel 4, 2, 0. São espaços bem pequenininhos, essas folhas não são grandes, não precisamos de pincéis grandes. Comecei com o verde pistache, estou usando um pouco de verde oliva para essa parte mais baixa e para a pontinha dessa folhinha. Verde pistache e verde oliva. Esse é um pincel número 4. Eu vou espalhando essas tonalidades, puxando aí em cima um pouquinho de verde pinheiro. Verde pistache, verde oliva, verde pinheiro e agora uma pequena porção de vinho. Vamos unindo essas tintas e vamos pegar o branco para a gente sair dando uma apagada. Lembra a pintura da uva, que a gente pinta a uva, depois a gente vem com o branco, dando aquela apagadinha nas tonalidades dela? Vamos fazer o mesmo nessas folhinhas, em todas elas, basicamente. Primeiro eu coloquei verde pistache, escureci a parte de baixo e a de cima com verde oliva, passei um pouquinho de verde pinheiro na parte de cima, um pouquinho de vinho do lado direito. Agora, eu estou colocando umas pequenas sombras com verde pântano. Essa região aí, eu estou trabalhando ela com verde pântano. Essas folhinhas, elas levam bastante tonalidade. Você poderia estar pintando todo em uma só cor e depois sair colocando essas tonalidades. Só que eu acho que fica bem melhor, fica bem mais bonita quando a gente sai pintando elas assim, detalhe a detalhe. Agora eu estou colocando os espinhos que se apresentam nessas folhas. Os abacaxis, eles apresentam nessas folhinhas uns espinhos bem marcados, por sinal, e nós vamos colocando esses espinhozinhos bem pequenininhos. Você pode estar usando o pincel número 0 para fazer eles, ou um pincel número 2 bem lixado, um pincel número 0 chato, até um pincel número 4, mas que ele seja bem lixado. E você pega a tinta só de um ladinho, só numa quina do pincel. Esses espinhozinhos, quando você colocar, lembra sempre de dar uma emendadinha. Não deixe eles soltos, não. Você coloca e depois você dá uma emendadinha na parte de dentro. Vamos dar sequência agora com essa outra folhinha. Eu estou iniciando essa pontinha dela com verde pistache. Cada folhinha tem a sua característica. Estou dando sequência com verde oliva. Primeiro, eu coloquei o verde pistache. Agora, estou colocando verde oliva. Um pouco de verde pinheiro. Vai ficando um degradê de verdes. Vamos emendando bem essas tonalidades, com o cuidado de um não sumir com o outro. Até porque, se a gente sumir esses tons, não tem para que colocá-los, não é verdade? Então, a gente tem que ir colocando com cuidado de emendar, sem que ele desapareça. Veja que essa ficou com uma boa quantidade de verde pinheiro. Para essa região aí embaixo, eu vou precisar escurecer um pouquinho mais. Para isso, eu vou usar o verde pântano. Vou puxando esse verde pântano. Não preciso crescer ele demais. Vou marcar essa região aí, olha, com um pouquinho de vinho. Não se preocupe, essas folhas elas não vão se emendar.
Algumas, elas ficam até bem próximas, como se tivessem basicamente emendadas. Mas você não se preocupa, porque na natureza, às vezes a gente encontra detalhes que parecem até estar emendado, mas não quer dizer que seja apenas um. Eu vou colocando esse branco, mas esse branco a gente vai deixar ele da mesma forma que a gente deixa nas uvinhas, que a gente deixou nas ameixas. Você lembra? A gente ia colocando branco e deixando manchado. E às vezes depois a gente vinha com uma tonalidade e saía manchando por cima. É o que eu estou fazendo aí agora. Peguei um pouquinho de verde oliva e manchei a parte onde eu tinha colocado o branco. Tá vendo? Olha, vou deixando essa folhinha assim manchada. Mas não esquece de colocar os espinhozinhos dela. Espinhozinhos que você vai poder estar colocando com verde oliva ou com verde pântano, dependendo do lugar. Se o lugar tiver muito escuro, dê preferência a colocar com verde pântano. Se tiver clarinho, você coloca com verde oliva. A parte do lado direito eu coloquei com verde oliva nessa folha. Do lado esquerdo eu já coloquei com verde pântano, os espinhozinhos. Tome sempre o cuidado de unir esses espinhozinhos à folha. Não deixe ele aquele excessozinho ali solto. Coloque com o pincel que você se sentir à vontade de usar. Seja um pincel número 0, 2, 4, aquele que você conseguir fazer melhor com ele. Essa folhinha, ela tem a pontinha dela tá cortada, tá? Um pouco danificada. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer essa pontinha bem afiadinha que fez nos outros. Eu pintei ela toda com verde pistache, passei um pouquinho de vinho aí por essa região mais central. Olha só, para a parte de cima, eu estou colocando um pouquinho do verde oliva, bem mais marcado. Toquezinho assim mais escuro com ele. Um leve sombreado aí nessa separação. Essas 3 folhinhas eu vou deixar elas quase que emendadas, para você ver que na natureza às vezes a gente encontra coisas assim. Nem sempre a gente precisa estar colocando sombras ou luzes muito marcadas para fazer separação das coisas. Elas também podem ficar assim levemente separadas, tá bem? Para essa parte, nesse corte dessa folhinha, eu tô colocando um pouco de ocre ouro. Coloquei um pouquinho de ocre ouro. Coloque essas tonalidades assim irregular, como se tivesse sido um tanto maltratado esse corte dessa folhinha. E tô colocando também um pouquinho de sépia, acentuando. Passei também um pouquinho de branco, olha, quase nada. Aliás, todas essas tonalidades, pegue bem pouquinha. Primeiro, essas folhas são bem pequenininhas. E segundo, se você levar muita tinta, você vai acabar deixando um excesso grande e desnecessário de tinta aí em cima do seu desenho e você não vai conseguir fazer as misturas do jeito que deve ser. Olha só, vou colocando os meus espinhozinhos, que você ficará à vontade para colocar eles ou com verde oliva ou com verde pântano. E até o verde pinheiro você pode estar usando nessa hora. Você vai colocando e vendo se não ficou muito emendado, muito sumido, eles precisam aparecer. Olha essa outra. Eu enchi ela quase toda, não é, com verde pistache. E agora estou terminando ela com o verde grama. Verde pistache e verde grama. Esse verde grama, eu saí puxando ele um pouquinho mais longo para cima desse pistache, emendando bem. A parte de cima, coloquei um toquezinho de verde oliva. E vamos com o branco, colocando aquele esbranquiçado que tem por cima dessas folhas do abacaxi, geralmente. Alguns apresentam esbranquiçado bem forte, bem marcado, outros menos, mas fica ao seu critério. Se você quiser colocar
uma quantidade maior de branco, você coloca. Se não, você coloca assim menos, como eu estou colocando. Essa folhinha, ela tem uma pequena dobrinha aí que vai para cima da uva. E eu a estou colocando. Primeiro, eu coloquei o verde pântano, que quase não dá para perceber. Depois, eu coloquei um toquezinho de verde pistache. Isso tudo com o pincel número 0, tá, gente? E vou colocar também um toquezinho de branco. O que vai mais ficar aparente será o verde pistache, ok? Procure deixar o verde pistache dessa dobrinha mais aparente. E não esqueça de colocar os espinhozinhos. Só um detalhe. Nessas folhas de fora, as folhas que ficam mais visíveis, os espinhozinhos, você os coloca bem marcadinho, bem direitinho. Essas folhas mais central, que eles somem mais, você não se preocupa muito, tá? Coloca eles bem discreto e às vezes até só um contorno mesmo. Para essa outra folhinha, eu enchi essa parte de cima com verde oliva. Essa parte de baixo eu estou enchendo com verde grama. Vou escurecer um pouquinho esse cantinho aí embaixo com o verde pântano, puxando para cima desse oliva. Essa parte de baixo eu vou colocar uma quantidade maior de branco, vai ficar bem mais esbranquiçada. Essa parte do lado direito, o lado esquerdo levará mais sombra. Olha só. Uma boa quantidade de branco vai levar essa folhinha desse lado. Observe que essas folhinhas, as duas aí quase que se emendam, não é? Vou colocar um toquezinho de ocre ouro nessa pontinha aí. E vamos começar a colocar os espinhozinhos. Esses espinhozinhos, eles vão fazer uma separação interessante entre essas duas folhas. Espinhozinhos esses que eu os coloquei com o verde pântano por essa região. Para ficar uma separação bem mais marcada entre essas duas folhinhas. Levo-os até embaixo. E assim vai ficando mais essa folhinha. Para essa outra, gente, eu tô só dando um toquezinho ali dos espinhozinhos dessa de cima. Olha só, e emendando eles um pouquinho. Vamos primeiro fazer essas folhas que estão atrás, depois a gente vem para essas da frente. Essa outra, eu enchi ela quase toda com o verde grama e passei um pouquinho de verde pinheiro na parte de baixo. Agora, eu estou passando o branco, deixando ela bem esbranquiçada. Coloque os espinhos dessa com o verde pântano, ela está numa região de bastante sombra, então você precisa de um tom mais escuro. E os espinhos dela fica só nessa parte de cima, a parte de baixo não precisa, ela está tipo que dobrada. A pontinha dela você coloque sempre com o pincelzinho número 0, para que fique bem fininha. É uma região que requer um cuidado maior na hora de a gente colocar esses espinhozinhos. E não esquece de emendá-los, tá? Veja que eu dei uma emendadinha aí nesses espinhos. Vamos dar sequência por essa folhinha aí. Vou começar passando o verde pistache. Usar um pouquinho de verde oliva como sombra pela pontinha, pelas laterais. Ela é uma folhinha muito pequenininha. Olha só. Vou colocar os espinhozinhos dela com verde oliva mesmo. Ela tem poucos detalhes, que ela é muito pequena. Eu vou dar uma unida nesses espinhozinhos que eu coloquei. Não esqueça de fazer isso para não ficar aqueles risquinhos soltos aí de qualquer forma, entendeu? Ficar jogado uns excessozinhos de tinta. Procure dar uma unida. Escureci um pouquinho, um toquezinho na parte de baixo também. E vou dar sequência por essa outra,
pintando ela inteira com verde grama. Depois de colocar o verde grama, eu vou acentuar um pouco a parte mais profunda com o verde pinheiro. Essa região aí em cima eu também vou escurecer um pouquinho. Vou dar uma passadinha com um pouquinho de verde pântano. A pontinha dela você pode estar escurecendo, fazendo um detalhezinho tanto com o verde pântano quanto com o verde oliva. Eu escureci com o pântano mesmo. E agora vou colocando branco, apagando um pouco essas tonalidades. Cuidado para você não passar o branco nessa região na parte de dentro. Essa folhinha ela está dobrada. A parte de dentro dela fica bem mais escurinha, embora do lado de cima você também coloque um pouquinho de branco. Para os espinhozinhos, vamos colocá-los com verde pântano. Pelo menos eu estou colocando com verde pântano por toda a região. Essa outra folhinha, eu enchi essa parte de baixo toda com verde grama e estou terminando ela com verde oliva. Ela ficou um tanto escura, mas não se preocupe. Quando a gente coloca o branco, no geral, essas folhinhas ficam bem clarinhas. Olha só. Estou colocando o branco, espalhando por cima dela. Observação, esse branco não precisa ser muito emendado. Pelo contrário, é bom que ele fique até um tanto manchado. Para essa parte aí em cima, eu vou colocar um toquezinho do verde pistache. Só um toquezinho, só para amarelar um pouquinho de nada, tá? Você pode estar colocando verde pistache ou pode estar colocando um toquezinho de ocre e ouro. Para essa pontinha dela, coloque com o pincelzinho número 0, coloque um pouquinho de verde pântano. Já vou aproveitando esse pântano e fazendo também os espinhozinhos. Vou fazer também com essa tonalidade. Quando você colocar esses verde pântano, tanto para o biquinho dessa folha, né? Quanto para os espinhozinhos, dê sempre uma emendada. Tô dando sequência com essa outra folhinha, pintando ela toda com verde pistache. Olha só, um toquezinho de verde musgo. O verde musgo, você coloque bem pouquinho, que ele é muito forte, ele fica muito marcante. Agora, eu coloquei um pouquinho de verde pântano para essa região de baixo, para aprofundar um pouquinho essa sombra. E vamos começar a colocar o branco. Vamos jogando um pouquinho desse branco, aí dando uma emendada. Se ele ficar manchado, não tem problema. Coloca os espinhozinhos aí com oliva ou com o pântano. E essa outra folhinha, eu enchi ela toda com verde oliva. Escureci um pouquinho essa região que está embaixo das outras, com verde pântano. E para essa pontinha dela, essa dobrinha que tem aí, eu coloquei verde pântano. E os espinhozinhos dela, que aparece só na parte de baixo, também coloquei com pântano. Essa minúscula folhinha aí, ela foi pintada do mesmo jeito, com verde oliva, e então levou um toquezinho de verde pântano. Observe que eu estou sempre com um pincel pequenininho. Essas folhas eu trabalhei basicamente só com o pincel número 4. Para essa outra folhinha aí, eu já coloquei verde oliva, ocre ouro. Ela já ficou bem mais seca. Eu comecei ela com verde oliva e terminei com ocre ouro. Estou colocando por essa região aí um pouco de verde oliva também, deixando bem marcada, mas os espinhozinhos e a pontinha eu vou acentuar com verde pântano. Observe que cada folhinha tem sua característica. Cada uma delas acaba recebendo tonalidades, às vezes diferentes, e sombras e luzes completamente diferentes uma da outra. Se você quiser pintar o seu abacaxizinho, a coroa do seu abacaxi toda de uma cor, você também pode pintar.
fica a seu critério. Você pode escolher uma folha, uma tonalidade que você gostou mais e fazer todas elas. Estou colocando os espinhozinhos, unindo eles, a folhinha. E essa daí eu não vou colocar o branco, eu vou deixar ela assim mesmo. Ela mais amarelada, mais seca. Vamos dar sequência com essa outra, que é um tanto maior, está por trás também, mas ela é bem maior. Esse grande espaço eu enchi com o verde pistache e terminei todo o restante com o verde oliva. Observe que eu puxei esse verde oliva bastante até para cima desse pistache. Não é para sumir com ele, mas você pode deixar ele bem mais seco com a ajuda desse verde oliva. Para essa outra região, a parte de baixo, eu passei o verde pântano. Essa pontinha eu vou colocar ocre ouro. Essa pontinha está virada para o nosso lado, ao contrário de algumas que já pintamos, que estava virado para o lado de lá, essa está virada para o lado de cá. Vamos colocar os espinhozinhos. Essa você tem a liberdade de colocar com o verde oliva. Olha só, coloque dos dois lados e os espinhozinhos ele já vai detalhar mais essa pontinha dessa folha. Ele já ajuda a dar um certo contorno. Agora, eu vou distribuindo, olha, esse branco bem manchado, tá vendo? Se você achar que ficou manchado demais, você pode passar um pouquinho o dedo para dar uma emendada. Você pode emendar com um pincel. Estou colocando umas leves manchinhas agora. Eu peguei o verde pinheiro para fazer isso. Bem suave, bem pouquinha tinta. Essa outra folhinha que também é grande, por sinal, ela está um pouquinho curvada, a pontinha dela. Eu estou passando para agora verde oliva e verde pistache. Lado esquerdo, verde oliva, lado direito, verde pistache. Sendo que esse verde pistache, ele vai crescer um pouco mais que esse verde oliva. Você deixa uma separação entre eles, mas não é totalmente separado. Dá uma passadinha com o pincel, dando uma leve emendada. Essa região aí, eu dei continuidade com o verde grama e agora eu vou terminar essa folhinha com o verde pinheiro. Olha só, emendei agora o verde pinheiro. A parte de cima ficou mais seca, essa parte de baixo ficou um verde mais quente. Nesse cantinho aí eu estou colocando verde pântano. Vamos distribuindo aí esse verde pântano. Tipo meu arredondando, deixando o centro mais claro e o em volta um pouquinho mais escuro. Agora, eu vou passar um pouquinho também aí, olha, de sépia. Desse lado onde nós tínhamos colocado o verde oliva. E essa tinta que estou colocando agora aí é o vinho, é um toquezinho de vinho. Você cuidado que o vinho ele é bem forte, então você leva bem pouquinho, tá? E vou manchar um pouquinho com esse vinho também por esse outro lado. Essa folhinha, ela leva uma boa quantidade de vinho até. Bem pouquinho, um toquezinho, mas ele cresce um pouco mais sobre ela. Agora, vamos ao branco, apagando um tanto essas tonalidades, não é? Como eu disse anteriormente, se você quiser, você pode deixar esse branco ainda mais esbranquiçado. Você pode estar colocando até depois que a folha secar, porque aí ele segura melhor. Do contrário, você pode deixar assim, como eu estou fazendo. Quando ela seca, ela vai sumindo um tanto esse branco, mas fica a seu critério. Veja que essa folha eu coloquei uma quantidade de branco maior. Mesmo assim, ainda está aparecendo que na parte de baixo usamos verdes mais escuros, para a pontinha usamos um pouco de verde mais claro e até o toque do vinho ainda está por aí aparecendo, não é isso? Estou dando uma manchadinha nela com verde oliva.
Coloquei um pouco mais de verde pântano aí e vou manchando, levemente manchando. Essas folhas, elas são bem assim. Elas acabam ficando manchadas porque aquela região esbranquiçada, aquela parte esbranquiçada que fica sobre ela, aquela névoa, ela acaba sendo retirada no manuseio da fruta, acaba batendo de um lugar em outro, acaba sendo retirado de partes sim, partes não, e fica assim meio manchadinha. Para essa ponta, você dá uma escurecidinha com o verde pântano. Essa pontinha está virada para o lado de lá. Para os espinhozinhos, eu também usei um pouco do verde pântano, fica a seu critério. Eu usei verde pântano e usei verde oliva. Olha só, vou colocando os espinhozinhos e sempre emendando um pouco. Agora, vamos fazer essas duas folhas. As pontinhas delas eu pintei com verde pistache e estou seguindo com verde grama. Passei um pouquinho desse lado esquerdo, dessa aí do lado esquerdo, de verde musgo, agora verde oliva. Lembrando que quando colocar verde musgo, é só um toquezinho, quase nada. Essa parte aí, dessa outra, eu estou colocando verde pântano. Estou colocando esse verde pântano e puxando que arredondando. As laterais, eu deixo um tantinho mais escurinho. O centro, eu deixo um pouquinho mais claro. Eu também vou colocar um toquezinho, olha, de verde pântano nessa outra folhinha. Gente, eu vou pintar passo a passo, sair com vocês. Ela é bem trabalhosa, mas a gente precisa ter paciência. Essa região aí foi um pouco de ocre e ouro que eu coloquei, tá? Agora eu vou passar o branco, espalhando sobre elas. Sempre um pincel pequeno, meu pincelzinho número 4. Observe que a folhinha ela fica um tanto sumida, ela que se emenda um pouco. Mas quando a gente está colocando os espinhozinhos dela, os toquezinhos de sombra, nessas separações, elas aparecem bem. E outra coisa, cada abacaxi pode apresentar folhas com tons diferentes. Depende muito da conservação da fruta, depende do tempo, se ela está mais madura, mais verde. Depende muito de fruta para fruta. Aí eu vou colocando os meus espinhozinhos com o verde pântano. Sempre lembrando de dar uma emendadinha. E você vai colocando por todas as laterais. Lembrando que pelo centro, os lugares que você vê que tá já escuro, você pode deixar só basicamente um contorno. Alguns lugares ficam mais tranquilos de fazê-los. Outros você precisa deixar eles bem definidinhos. Aí eu estou manchando um pouquinho. Você, na hora de manchar, você pega uma das tonalidades mais escurinhas que você usou na folha e dá uma manchadinha. Olha só, eu passei um pouco de verde pistache nessa folhinha de baixo e terminei ela com o verde grama. A de cima eu pintei toda com verde grama. Passei um pouquinho de verde musgo nessa de baixo. Nessa de cima eu passei um pouquinho de verde oliva. Vamos começar a fazer as sombras, as separações com o verde pântano. Pouquinho pântano. Cuidado com o excesso dessa tinta, porque ele é muito escuro. Nós precisamos fazer as separações, mas para a gente escurecer demais, teríamos que estar pintando um ambiente muito escuro. E esse risco, a pintura dele até então, não é de um ambiente de muita sombra. Pelo contrário, um ambiente que recebe muita luminosidade. Agora, eu estou espalhando o branco delas.
Observe que eu tô deixando assim manchado. E vamos fazer os espinhozinhos. Melhorei a separaçãozinha de sombra da folhinha de trás. Essa separação aí também deixei ela basicamente um contorno, já sendo os espinhozinhos da folhinha de baixo. E vamos fazer também os espinhozinhos das outras partes. Essa pontinha aí que fica bem mais afiadinha, dando sequência pelo espinho dela, pelos espinhos dela. E olhe só, que não temos folhas iguais. Cada folhinha tem a sua característica. Então, se você pega uma fruta dessa e olha, tira uma foto dela e fica observando bem, você vai ver que cada folha apresenta uma característica. Na hora que você for pintar, você pode fazer isso, você pode estar obedecendo essa regrinha, ou você pode pegar e pintar uma folha que você goste, olhe uma tonalidade que você goste e faça. Especialmente se você tiver um desenho que você tem uma certa pressa para fazer, aí fica meio difícil de você sair colocando detalhes a detalhes dessa forma. Mas aí você escolhe uma tonalidade que tenha uma característica maior dentro daquelas folhas. Ou seja, se você olha uma fruta, aquela folha que parece mais com as demais ali em volta, você usa a tonalidade dela. Aí, eu coloquei um pouquinho mais de branco para essa pontinha e tô acentuando essas manchinhas de branco por essa folhinha. Ela tem umas marcas mais escurinhas. E vamos seguindo por essa outra. Essa outra, eu vou colocar essa região aí de cima, verde pistache. Olha só. Vamos dar sequência com o verde oliva, emendando isso aí bem. Quase sempre eu gosto de puxar um pouquinho mais longo esse verde oliva, tá vendo? Pra cima do pistache. Não enche ela de tudo, tá bom? Olha só, essa região aí embaixo eu deixei para encher com o verde pântano. E estou colocando desse lado direito um toquezinho de vinho. Lembrando, não leve vinho demais. Essas folhas, às vezes, elas apresentam um toquezinho assim meio rosado, mas é pouquinha coisa, não é muita coisa não. Olha como ela ficou bem esbranquiçada e esse branquinho dela ficou um tanto rosado, tá vendo? Tô colocando ainda mais luminosidade para ela. Ela está bem bem de frente, bem central. Então, eu coloquei um pouco mais de luminosidade. Os espinhozinhos dela vão seguir subindo aí nessa curvinha que ela faz, como basicamente um contorno. A parte de cima fica aqui um contorno mesmo, tá? Aí, a gente tem que lembrar que ela está virada para o nosso lado e que ela tem uma sombra, é bem escurinha essa pontinha dela. Então, consequentemente, eu já aproveitei o verde pântano que eu vinha fazendo os espinhos, esse leve contorno aí em cima, e pintei também essa pontinha com verde pântano mesmo. Vou colocando ele por aí em volta, olha. Tá vendo? Vou também acentuar mais esse ladinho aí, esse lado esquerdo, sempre lembrando que a gente tem que dar uma unidazinha nisso aí, não deixa solto não, tá bom? Não é algo difícil, mas é algo muito detalhado, muitos detalhes. Então, acaba parecendo ser difícil. Aí, eu manchei um pouquinho. Manchei mais um pouquinho com verde grama. E olha que ela ficou bem manchadinha, não foi? Esse branco dela ficou um tanto rosado, mas não tem problema.
Essa outra, eu vou começar ela também com o verde pistache. Vou colocar um toquezinho de vinho aí nessa pontinha dela. Não precisa crescer esse vinho aí, não. Deixe ele um detalhezinho bem discreto aí nessa pontinha dessa folha. Vamos descer um pouco mais esse verde pistache. Para essa região aí, eu já vou colocando o verde grama. Um toquezinho, bem pouquinho, de verde musgo. Cuidado com o verde musgo. E vamos seguindo, passando verde grama por essa região aí, olha. Vamos misturar bem, pegar um pouquinho mais de verde pistache para misturar bem. E essa parte de baixo eu peguei verde oliva e misturei nessa região de maior sombra. Para essa parte onde fica embaixo das outras folhas, acentue um pouquinho com o verde pântano. Você pode estar acentuando isso aí com verde pântano. Vamos colocando o branco. Veja que parecia escuro, mas quando a gente coloca esse branco, você não se preocupa, porque quando joga esse branco aí fica clarinha a folha de qualquer forma. Eu vou deixar essa sombra aí assim mais acentuada, mas tranquilo, não tem problema não. Se você quiser, não gostou, quiser descer mais o branco, você pode estar descendo mais o branco. Observe que nessa folhinha eu também coloquei uma boa quantidade de branco, dei uma unida nela, olha, com o dedo mesmo, você pode estar fazendo isso. Quando ela seca, ela sempre esconde mais esse branco. Por isso que aqui e ali eu coloco umas com branco mais acentuado. Nessa outra, eu comecei com o verde pistache. Estou dando sequência com o verde oliva. Vamos emendar esses dois verdes. Agora, eu vou pegar um pouquinho de verde grama e vou puxar em cima deles, tá vendo? Essa pontinha, eu coloquei um pouco de ocre ouro. Ela é um tanto amarelada, um tantinho mais seca. Passei aí embaixo um toque de verde oliva, bem pouquinho. Essa outra comecei também com verde pistache, dei sequência com verde oliva. Veja que eu enchi ela toda com verde oliva e agora eu estou colocando um pouquinho de sombra nela com um toque de verde pântano. Vamos voltar para essa primeira, arrumar um pouquinho a sombra que está acima dela, da outra folha, para deixar ela mais separada, mais detalhada. Aí eu vou desenhar, que desenhar, não é? A dobrinha que ela tem nessa pontinha. Essa dobrinha, ela já vai pegar os espinhozinhos que vai descer para a folha. E esses espinhozinhos eu vou fazer com o verde pântano. Vamos colocar o branco das duas. Bastante branco, a gente vai emendando isso aí. Vocês veem que mesmo as folhas que eu coloco bastante branco, conforme elas vão secando, esse branco vai ficando bem discreto. Eu não emendo bem esses brancos, eu deixo eles assim um tanto manchados mesmo. Aí eu coloquei um toquezinho, gente, de ocre ouro, tá? A gente vem dar uma arrumadinha nesses espinhos, sempre lembrando que eles precisam serem emendados. Se você prestou atenção, os pincéis que eu andei usando foi número 4 e esse aí número 0, que eu tava usando. Agora eu estou com o número 4, emendando esses tons, esses espinhos, essa tinta que já estava aí. Um pouco mais de branco nessa folhinha, deixando manchado. É bem importante as manchas que ficam por essas folhas, tá?
É tão importante quanto você manchar a sua uva, quanto você manchar a sua ameixa. E assim vai ficando nossas folhinhas. Veja que já pintei quase todas. Vamos seguir agora com essas, iniciando com o verde pistache e dando sequência. Olha só, vou terminar elas usando o verde grama. Verde pistache, verde grama. Pincel número 4, bem cortado, bem lixado. Vamos emendar bem essas tonalidades, deixando essas pontinhas levemente claras, bem mais clarinhas do que essa parte que está mais embaixo das outras folhas. Agora, vou fazer uso do verde pântano para colocar sombra nessas folhinhas. Olha só, vamos colocando um toquezinho de verde pântano agora nessa parte de cima, quase que um contorno. Vou também separar um pouquinho, aprofundar um pouquinho essas sombras mais aí embaixo e vamos ao branco. Todas levam branco, pelo menos essas 3 levam branco. Olha só que levam uma boa quantidade de branco. Essa parte de cima eu vou deixar ela assim um tantinho mais escurinha, a parte de baixo levará mais branco. Tá vendo? Ela fica quase que com um contorninho escuro na parte de cima. Essa daí já ficou um pouquinho diferente, ela é maior, o branco dela se espalhou mais. Vamos lembrar de fazer os espinhozinhos também, espinhozinhos mais discretos. Estou cuidando aí das pontinhas, essas pontinhas mais afiadas, com o verde pântano. Pincel número 0 e tô colocando o verde pântano. Cuidado para não deixar essa tinta aí solta, lembrando que tem que sempre emendar um pouquinho. Aí eu aprofundei um pouquinho mais as sombras e vamos para a folhinha seguinte. Essa aí eu enchi ela quase que toda com verde grama e coloquei um pouquinho de verde pistache na parte de cima. Vamos escurecer um pouquinho essa região aí embaixo, colocar um pouquinho de verde pinheiro. Olha só que ela já vai se separando da que tá atrás. Essa pontinha dela é um tantinho mais achatada. Vamos passar o branco e ela vai aparecer bem melhor. Veja que quando a gente coloca o branco, elas ganham uma vida. Ficam bem mais bonitas, elas aparecem mais, elas se sobressaem. Vou espalhar bem esse branco, deixando manchado. Não tenha preocupação de unir demais esse branco, deixar muito emendado, não. Essa daí eu também estou enchendo ela, que basicamente, com o verde grama. Passei na parte de cima um pouco de verde oliva, manchei um pouquinho a outra também com verde oliva. E vamos colocar o branco. Essa fiz bem simplesinha, verde grama e verde oliva, e então estamos colocando o branco. Vou tirar esse excessozinho aí de cima, não deixe excesso de branco nessas folhas. Essas folhas, elas geralmente são mais opacas, elas não têm um brilho mesmo acentuado. Essa pontinha eu coloquei o ocre ouro, estou trazendo para cima da folha. Ela fica um toquezinho mais seco quando a gente coloca essas tonalidades de ocre ouro junto com o verde oliva. Marcar um pouquinho isso aí, olha, manchar mais um pouquinho isso. E para essa seguinte, eu vou começar com verde grama e verde pistache. Eu vou pegar no pincel um pouquinho de verde grama e um pouquinho de verde pistache e vou sair espalhando por essa parte de baixo.
Conforme eu vou subindo para a pontinha dela, eu vou pegando o verde grama puro. Mas para essa região embaixo, ela vai ganhar uma tonalidade mais clarinha. A pontinha dessa aí eu terminei com verde oliva. Essa outra eu vou fazer a mesma coisa, ou seja, elas foram mais escuras na pontinha e mais clara na parte de baixo. Agora, eu coloquei um toquezinho aí, olha, nessa dobrinha, nessa pontinha dessa folha, com ocre e ouro. E vamos escurecer a parte de baixo, deixar ele mais oliva na parte de baixo. Agora, vamos espalhar o branco, deixe o ocre e ouro de fora, não mexa com ele. Coloque o branco só para essa parte de baixo. Essa outra folhinha vai espalhando o branco dela também, lembrando que ela também tem uma pontinha aí, bem discreta, mas ela também tem. E essas pontinhas estão viradas para o nosso lado, ou seja, ela tem uma dobrinha que vai ser virada para o nosso lado. Esquece aquela regra de que a parte de baixo leva sombra. Nem todas elas apresentam sombra. Às vezes, essa pontinha que vira para o nosso lado, ela fica até mais escurinha do que a parte de baixo dela. Aí, eu coloquei um pouquinho de verde pântano e saí sujando. É algo bem suave, bem pouquinho mesmo. Vou passar um pouquinho de sépia nessa pontinha. Olha só um toquezinho mesmo. E vou puxar para cima. Você pode estar usando o verde pântano aí também. Eu coloquei o sépia que eu queria um tantinho mais seca. Você vai dar sequência nos espinhozinhos dela com o verde pântano. Colocar todos os espinhozinhos, sempre lembrando de unir um pouquinho a folha que está pintada, não é isso? Não esquece de unir isso aí. Olha só, estou dando uma unida nessas tonalidades. Escureci um toquezinho de sombra aí embaixo, separação entre essas folhas. Estou manchando um pouco essa aí também. Essas manchas podem ser feitas com verde oliva, no caso dessa folhinha aí, com verde oliva ou com o verde pântano, até o verde grama você pode estar usando. Coloquei um toquezinho de branco nessa pontinha dessa folhinha que está vindo para o nosso lado e vamos arrumando em volta dela, deixando ela aparecer melhor. Para essa outra, vamos começar com o verde grama. Olha só, na verdade, eu enchi ela toda com verde grama. Vou escurecer um pouquinho essa região aí embaixo, um toquezinho com o verde pântano, verde grama, verde pântano, branco. Olha só, gente, esse branco eu deixei ele um pouquinho riscado dessa vez. Marquei um pouquinho aí, fiz uma manchinha com verde pinheiro. Para essa região aí, você pode estar colocando um toquezinho de ocre ouro ou até mesmo do verde oliva, para ficar assim meio um pouco sequinho. Essa pontinha escura, eu gosto de colocar ela sempre com o verde pântano. Ele é bem escuro, ele dá um detalhe, ele deixa um detalhe bem definidinho aí. Essa outra, enchi todo com verde grama. Ela será escura, essa pequenininha será bem escura. Vou marcar ela um pouco com verde pântano. Enchi com verde grama. Marquei ela um pouquinho com verde pântano. Essa pontinha dela, eu coloquei o ocre ouro, né? Pra gente deixar ela mais sequinha. Ela já tá chegando mais próxima à fruta, elas vão ganhando um toquezinho mais ocre. Olha só, tô pintando isso aí tudo. A parte de baixo, eu passei
verde grama, a parte de cima eu passei ocre ouro, diferente das outras que a gente só colocava um detalhezinho, né? Agora o ocre, ele tá como base também. A base dessas aí foi o quê? Verde grama e ocre ouro. Colocar o branco também. Elas terão uma pontinha bem projetada, uma pontinha que fica mais para o ocre. Você pode estar distribuindo um pouquinho de sépia por essas pontinhas dela, ou você pode estar usando o verde pântano mesmo. Aí, eu estou aprofundando um pouquinho esses cantinhos com o verde pântano, tá? Para dar mais sombra. Olha só. Melhorando essas separações. Depois que você terminar o seu desenho, você dá uma olhada nele, você vê se você quer colocar um pouquinho mais de sombra, você vê se você quer colocar um pouquinho mais de luz. O fato é que todas essas folhas, basicamente, levaram os mesmos tons, umas menos cores, outras mais, mas elas são folhas bem detalhadas, não são difíceis, elas não têm risquinhos, definições que possa dificultar a sua vida. Já estamos quase chegando no final da pintura dessas folhinhas. Olha só, tô colocando aí um branquinho nessa. Você viu que elas não fogem muito à regra, elas são basicamente pintadas do mesmo jeito. No entanto, se você quiser olhar uma foto, olhar a fruta, você vai precisar fazer o que eu fiz aí, sair variando de folha para folha. Cada folha vai acabar levando tonalidades que caem em lugares diferentes. Pode ser a mesma tonalidade, mas acabam saindo em lugares diferentes. Vai ser uma questão de se você quer seguir essa regra, uma questão de observação de sua parte. Agora, para terminar, vou só colocar os espinhozinhos das folhinhas que estão faltando. Espero que tenha ajudado você de alguma forma, que tenha entendido, que não esqueça que ainda tem um abacaxi para pintar. Beijos e até a próxima, gente. Tchau!